adoradores digam glória a Deus. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for te adorar, para que eu siga? Se não for te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for te adorar, para que nasci? Se não for te servir, porque estou aqui. Te adorar, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Se não for te adorar, para que nasci? Se não for te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Te adorar, eu quero te adorar. Porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Os justos saltam de alegria. Os adoradores digam glória a Deus. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for te adorar, para que eu siga? Se não for te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for te adorar, para que nasci? Se não for te servir, porque estou aqui. Pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Não pode
Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. O dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. O dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, o dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dar-me de beber água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Assim que nós começamos a nossa celebração essa noite, dizendo que nós não temos nenhuma intenção de explicar Deus nesse lugar, mas experimentá-lo.
experimentar a presença, experimentar o toque, experimentar o cuidado, experimentar um relacionamento pessoal e profundo que não é dado através da religião, mas é dado através da pessoa de Jesus Cristo. Então hoje nós não temos nenhum interesse de explicar Deus, mas vivê-lo, experimentá-lo e nos relacionar com Ele. Ninguém trabalha com uma pessoa explicando-a, mas trabalha com uma pessoa se relacionando. Objetos explicamos, pessoas nos relacionamos. E Jesus é uma pessoa que quer se relacionar com você essa noite. Jesus é uma pessoa que quer tocar o seu coração. Ele não é um objeto para ser colocado nos compêndios de teologia ou nos dicionários para ser descrito, mas é uma pessoa para ser colocada no seu coração e que você possa se relacionar profundamente com Ele. E que esse pequeno espaço, entre quatro paredes construídas há tanto tempo atrás, que esse pequeno horário, de apenas 1h45 que estaremos juntos aqui, que esse pequeno período do domingo, seja uma expressão de relacionamento pessoal com seu Deus, e que possa afetar toda a sua semana, sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta, teu sábado, e quem sabe até no próximo domingo a gente possa se encontrar e você ainda vivendo essa intensidade dessa experiência de um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês, e em especial os nossos visitantes. Vocês que estão vindo hoje pela primeira vez, é muito honroso da nossa parte receber você. E para receber você, a gente quer receber bem, a gente não quer receber de qualquer maneira. A gente gostaria de dar um abraço apertado em cada um de vocês, mas a gente também não quer constranger, pedir para você ficar em pé. Então a gente quer conhecer você no final da nossa celebração, no nosso estande dos visitantes. Tem um presente preparado para você, e lá sim a gente vai poder dar um abraço, vai poder perguntar o seu nome, e vamos poder ali nos conhecer com a nossa equipe que estará posicionada para te dar o seu presente. Então você, visitante pela primeira vez, tem um presente no final da celebração, passa no estande do nosso visitante ali, a integração à direita do nosso templo, saindo, e retire o seu presente. Deixe-me passar alguns avisos para você, que estão relacionados ao nosso trabalho semanal. Em primeiro lugar, nós temos um trabalho com o nosso Fruto Maduro, um projeto que atende ao pessoal que está na melhor idade, uma vez ao mês, toda a última quinta do mês, e a última quinta desse mês é dia 30, a última quinta desse mês é dia 30 de março, às 13h30 aqui no Salão Social. Então atenção, Fruto Maduro, você que está na melhor idade, não esqueça desse trabalho que vai ter essa semana. E você que tem um parente, um amigo, uma pessoa que gostaria de trazer, é aberto a toda a população, é aberto a toda a cidade, é aberto a todas as pessoas que queiram participar e queiram também contribuir. Se você quer ser um voluntário, quer ajudar, quer contribuir e não está na melhor idade, você pode procurar a Joseli, a Evelyn, são pessoas que vão orientar você como a contribuir com o nosso projeto Fruto Maduro. Outro aviso relacionado às nossas atividades é relacionado ao nosso encontro de vocacionados, que então tem data, será no dia 5 de abril, é uma quarta-feira, às 19 horas. Será uma reunião breve, rápida, para a gente retomar a leitura que foi feita e passar nova leitura para o mês seguinte. Então nós estamos retomando, você que se sente vocacionado, você sente que tem um chamado de especial de Deus na sua vida, eu gostaria que você entendesse esse chamado e viesse participar conosco, quarta-feira, dia 5 de abril, às 19 horas aqui na nossa igreja, tá bom? Atenção pessoal, nós temos o nosso WhatsApp, já está disponível. Então se você está com seu celular aí, eu permito nesse momento que você possa ligá-lo, que você possa cadastrar e colocar esse número, 99108-2449, é o telefone do WhatsApp da nossa secretaria da igreja. Se você mandar um joinha nesse número, você vai receber informações, avisos no seu celular, não é grupo, você vai receber informações, avisos no seu celular sobre as atividades da nossa igreja, coisas importantes estão acontecendo e nós vamos ficar muito felizes de receber o seu nome no nosso grupo, no nosso telefone e no nosso WhatsApp da secretaria. Lá você pode perguntar sem gastar nada, pode perguntar sobre programação, fazer agendamentos, pedir visitas, fazer a sua sugestão, sua crítica, seu elogio, o que você quiser. No nosso WhatsApp é um canal aberto de comunicação entre nós e vocês, com a nossa secretaria intermediando isso, tá bom? Então 99108-2449, anote. E você que está na internet, talvez assistindo tão longe, pode se comunicar com a gente também pelo WhatsApp, é só você registrar esse número no seu aparelho, a gente vai ficar feliz de fazer contato com vocês também, tá bom? Outro aviso, Festa das Nações, dia 7 e 8 de abril, e eu queria pedir para você um favorzinho, porque quando você chegou, a nossa equipe conseguiu encontrar algumas pessoas e solicitar para escrever no seu carro. Então, você já autorizou. Outras pessoas não foram informadas, mas nós estamos escrevendo nos veículos, lá no para-brisa traseiro, e é a respeito da nossa festa, para divulgar na cidade. Seu carro vai ficar parado na rua, vai transitar aqui em Sertanópolis, então está escrito lá no seu carro, Festa das Nações, 7 e 8 de abril, IPI
né? E é essa a informação. Se caso você não queira que escreva no seu carro ainda hoje, por favor, procure a Edilane no final do durante o nosso culto agora, imediatamente, e diga qual é o seu carro, qual é a placa. Nós vamos respeitar e nós vamos pular o seu carro e utilizar apenas os outros para fazer a nossa divulgação através do para-brisa traseiro. Agora, olha só que interessante, pessoal. Você pode dizer assim: pastor, mas e se eu não avisar? Se eu não avisar, seu carro vai estar escrito e a gente conta com a sua cooperação e a sua divulgação. Além do seu carro, eu gostaria que você usasse seus lábios. Fale dessa festa e venha você também participar conosco. Sexta-feira, dia 7, sábado, dia 8, uma atividade da nossa comunidade, um levantamento aqui de quitutes, de alimentos que você vai poder participar. E ambiente familiar, pessoal, ambiente familiar, gostoso, preparado para você, com música, deliciosos alimentos, tudo preparado com carinho. 7 e 8 de abril, você que está aqui, nós queremos convidar você e sua família, seus amigos, seus parentes, você trazer todo mundo para poder participar da nossa festa. E eu preciso da sua colaboração para mais uma coisa. Nós estamos precisando de voluntários para ajudar a Daniele na nossa rede Kids. Nós vamos montar um espaço Kids aqui, pessoal, que vai funcionar a noite toda, e o seu filho vai poder comprar o passaporte e ficar a noite toda lá usando todos os brinquedos. Mas para isso a gente precisa de gente para ajudar no cuidado, protegendo seus filhos e sendo monitores. Então você que quer ajudar na Festa das Nações com as crianças, por favor, procure a Daniele. Daniele, fique em pé, fazendo favor. A Dani, ela vai estar ali. Procure a Dani, dê o seu nome a ela. Fala: eu quero contribuir na rede Kids aqui, eu quero ajudar nesse espaço Kids da Festa das Nações, e a gente vai ficar muito feliz de contar com a sua ajuda. E uma outra ajuda importante é com nossa tarefa de servir as mesas. Nós precisamos de mais gente para servir a mesa, tá bom? Eu não estou vendo a Rosilene aqui, que é a nossa, ela está aqui. Você pode falar com a Rosilene ou dar o seu nome para a Edilene. Rosilene, fique em pé, por favor. A Zilene, você pode dar o seu nome para ela, falar: eu quero ajudar na equipe para servir as mesas. Está aí a Zilene, dá o seu nome e seu telefone. A gente está precisando de mais gente, pessoal. Mais gente, que são duas áreas que precisam de um pessoal de maior número para poder atuar nisso aí, tá bom? Então conto com vocês, 7 e 8 de abril, venha servir conosco. Sexta-feira, dia 31 de março, nós temos a nossa vigília, agora, sexta que vem, saída do templo às 21 horas, se não chover. Se chover, nós faremos aqui mesmo no nosso espaço. Último aviso: GPS. Identidade e destino. O que é isso? É a nova temática que a nossa juventude estará trabalhando aqui. A Imersão Ministério Jovem estará trabalhando durante esses meses o tema GPS, identidade e destino. Você ficou curioso com esse tema? Quer saber o que vai acontecer? Eles estão preparando encontros maravilhosos todos os sábados às 20 horas. Então tá aí, jovem, venha participar conosco e venha ter um tempo para você descobrir quem é você, para onde você está indo e qual é o trajeto para cumprir esse propósito que Deus colocou na sua vida. Tá joia? E o último aviso é relacionado aos nossos novos membros. Você que está aqui e estava esperando por esse aviso, dizendo: pastor, eu quero tomar ceia na igreja, eu quero ser membro da igreja, eu quero me batizar na igreja, eu quero ser transferido para essa igreja, eu quero ser parte dessa comunidade. Chegou o dia. Hoje, a Edilane, na saída do nosso templo, ela estará lá na sua mesinha com o nosso cadastro preparado para atender você. O que você vai fazer? Pastor, eu quero me tornar membro da Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis. Perfeito. Você vai chegar ali e vai falar: Edilane, eu quero me tornar membro e eu quero participar das aulas que acontecerão nas quartas-feiras às 19h30. Ou você vai dizer: eu quero participar das aulas que serão aos domingos às 9 horas da manhã. Tá bom? Então são 2 horários para você se tornar membro da nossa igreja. Ou na quarta às 19h30, ou no domingo às 9 da manhã. Não é quarta e domingo, é quarta ou domingo. Você vai escolher o melhor horário e vai dar o seu nome para a Edilane. Como que a gente vai fazer isso? São 9 encontros, 9 semanas, para a gente falar sobre a nossa igreja, nossa identidade, nossa tradição, nossos sonhos, nossos projetos, a vida da comunidade, para você saber onde você será membro e o que você fará parte nessa comunidade, tá bom? Então você quer se tornar membro? Dá o seu nome para a Edilane no final, seu telefone. Pastor, não decidi se é domingo ou se é quarta. Sem problemas, só dê o seu nome e seu telefone, e te coloca uma interrogação na frente e a gente vai fazer o contato para decidir isso junto com você depois. 2 dias, 2 horários, você escolhe. O que nós queremos é que você tome essa decisão de se tornar membro dessa família e fazer parte desse corpo aqui em Sertanópolis, ok? São esses avisos? Mais nenhum? Você pode entrar no nosso site e também ver tudo que está acontecendo através do ipisertanopolis.com.br. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas à frente da sua cadeira. Eu queria que você olhasse os envelopes. Você tem a possibilidade de contribuir com o seu dízimo,
com a sua oferta, com a contribuição que você quiser no seu coração. E você pode fazer isso de uma maneira alegre e festiva. Interessante que existem 3 maneiras do povo de Israel contribuir no templo através dos sacrifícios. Deus chamava o seu povo para oferecer pombinhas, carneiros e novilhos. As pessoas mais carentes, elas poderiam oferecer a Deus pombinhas. As pessoas da classe média poderiam oferecer a Deus carneiro. As pessoas da classe mais elevada, com mais posse, poderiam oferecer novilhos. Então, cada classe poderia oferecer algo a Deus e Deus aceitava. Então, se você essa noite tem condição de oferecer uma pombinha, entregue isso no altar do Senhor. Se você tem condição de dar uma ovelha, faça isso. Se você tem condição de dar um bezerro, faça isso. A única coisa que Deus não aceita é que quem tem condição de dar bezerro, dá pombinha. E Deus não pede que quem tem condição de dar pombinha, que dê bezerro. Algumas igrejas acabam explorando as pessoas dizendo, você tem que dar, tem que dar, tem que dar. Não, Deus fala, quem tem condição de dar pombinha, é pombinha que se pede. Deus não pede bezerro de quem dá pombinha. E Deus também não quer pombinha de quem tem condição de dar bezerro. Cada um, conforme diz 2 Coríntios capítulo 9, cada um contribua de acordo com as suas posses. É de acordo com o seu salário, é de acordo com o seu sustento, é de acordo com a sua gratidão a Deus, e é de acordo com a alegria que você tem no seu coração. Então, ao devolvermos nossos dízimos e ofertas, faça esse propósito diante de Deus e diga, Senhor, aqui está, é uma pombinha, é um novilho, é um carneiro, é algo que eu quero oferecer ao Senhor com o coração alegre, sabendo que o Senhor tem sustentado e tem abençoado a minha vida. E eu quero dizer que você, quando fizer isso, não está fazendo só para essa igreja, você está fazendo para o reino e também está abençoando a sua própria vida, certo? Vamos fazer isso com muita alegria, com muita celebração. Você pode pegar o seu envelope, você pode fazer a sua contribuição, e essas urnas aqui se tornam terra para você semear a boa semente, e você também pode colher os frutos disso. Mas antes de você devolver o seu dízimo, eu queria que você se colocasse em pé, por favor, cumprimentasse pelo menos 55 pessoas perto de você e dissesse, seja bem-vindo essa noite nesse lugar, e depois pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos na presença dEle. Por isso se alegre, vamos celebrar ao Senhor, o nosso Deus poderoso, defensor, ajudador. Aleluia. As palmas ao Senhor. Porque esse dia o Senhor nos deu para celebrarmos. Esse é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei, celebrarei.
esse dia maravilhoso. Amém, irmão? O Senhor fez um dia maravilhoso para celebrarmos Ele. E Ele é o nosso Deus, Jeová, o Deus da guerra, o Deus forte, o Deus poderoso. E nós somos seu exército, nós somos seus guerreiros. O nosso general é Cristo. E se nós seguirmos os passos dele, teremos um caminho de vitória, amém? Por isso, como igreja, vamos declarar nessa canção que o nosso general é Cristo. Aleluia! As palmas ao Senhor. Senhor, marchamos. Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda a vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos declarar todos juntos: o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o nosso Deus, o nosso general, o nosso Deus da guerra, o nosso Deus poderoso, um Deus que guiou o povo no deserto com uma forte mão, com tantos milagres e maravilhas. O nosso Deus se apresenta como um Deus que tem o controle, como um Deus que comanda um exército celestial, como um Deus criador, como nós estamos cantando desde o início desse culto, um Deus tremendo. Mas Ele é um Deus que também se apresenta intimamente. O
nosso Deus é um Deus trino. Ele é um Deus que se apresenta de 3 formas, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E além de toda essa força, de toda essa soberania, de todo esse desígnio, de todo esse destino, de tudo isso que o nosso Deus se apresenta como o Senhor das nossas vidas, Ele também se apresenta como o nosso amigo. Ele também se apresenta como nosso Pai, como nosso cuidador, como nosso Deus fiel, Deus constante, Deus cuidadoso, e principalmente um Deus que compreende as nossas fraquezas. Nós acabamos de falar de um Deus de guerra, um Deus forte, um Deus poderoso, mas que também compreende as nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de entender aquilo que nós passamos, mas temos um que antes em tudo foi tentado, mas sem pecado. E por Ele não ter pecado, Ele é a melhor pessoa para estar do nosso lado, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, nos levando pela mão, nos conduzindo. E esse também é um Deus que é maravilhoso declarar a respeito dele. Por isso eu te convido, vamos louvar a Deus com essa canção. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus, és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus, és minha salvação. Oh, Senhor, Tu és a nossa salvação, Pai. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é o nosso bem supremo, Pai. Por isso, como igreja, vamos declarar mais uma vez: eu sei que estás comigo. Vamos declarar juntos. Eu sei que estás comigo.
Cristo é o Deus da nossa salvação. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa salvação. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que guerreia, que luta por nós. E realmente Ele não nos deixou sozinhos, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Quando o Senhor Jesus partiu, Ele disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sem um ajudador, um consolador. Eu irei enviar o meu Espírito para que vocês compreendam todas as coisas. Se hoje nós temos falta de entendimento, é porque não temos deixado o Espírito Santo agir. É porque nós temos apagado o Espírito Santo e não temos deixado Ele transformar as nossas vidas. O Espírito Santo nos faz compreender o conceito de como Deus age em nossas vidas, de como Ele é um Deus trino, qual o propósito da salvação, qual o propósito das nossas vidas. O Espírito Santo nos ajuda a compreender todas essas coisas. Ele nos faz interpretar a palavra, entender o que ela diz e praticar no nosso dia a dia. O Espírito Santo faz olharmos para o nosso irmão e sentirmos amor. O Espírito Santo faz nós temos atitudes de Jesus no nosso dia a dia. E esse é o Espírito que nos foi enviado. E Ele também é um Espírito de poder. Ele é um Espírito que nos dá poder para efetuar milagres e maravilhas, assim como Jesus fez. E muitas das vezes nos acovardamos porque não deixamos o Espírito Santo de Deus fluir. Por isso eu peço nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Ele já está aqui. Se você conhece a Jesus, você já o tem no seu coração. Se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, Ele já habita em você. Você pode ver em cada detalhe da sua vida o quanto Ele tem te conduzido, te falado, te instruído. Mas eu peço que você queira sempre mais. O Senhor nos pede, não eu, o Senhor pede que nós queiramos sempre mais cheios, sempre mais revigorados, para que o Espírito possa fluir nessa igreja, nessa cidade, na sua casa, na nossa família. Por isso, vento de poder, Espírito Santo, nós damos liberdade para você agir, para que o Senhor haja aqui nessa noite, Espírito Santo. Nós confiamos no seu poder de cura, de libertação, de restauração, de transformação, de condução, para que nós nos acheguemos ao Deus Pai, ao Deus Filho e a Ti como nosso Senhor, como condutor de tudo que está acontecendo nessa igreja, nesse culto. Vem, Espírito Santo, precisamos de Ti. Vento de poder, nós vamos declarar. Vento de poder, nos sopra em meu viver, não faz teu querer, não faz teu querer em mim, como prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti. Anseio por Ti, eu me rendo
Espírito Santo. Deixe que Ele controle o seu agir. Diga palavras, expressão de amor. Diga aquilo que você sente para Ele nessa noite. Deixe o Espírito te dar liberdade. Não se contenha, deixe o Espírito te dar liberdade. Quem sentir o desejo de orar, de ministrar, de dizer palavras de adoração, fique à vontade, deixe o Espírito agir, não se contenha, porque Ele está aqui neste lugar, Ele quer revelar, Ele quer falar. O Senhor está aqui, aleluia. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vem Espírito Santo. Queremos levantar adoração ao Senhor Jesus. Queremos levantar adoração ao Senhor. Queremos expressar o que vem de dentro do nosso ser, alegres de estar na Sua presença, Espírito Santo. Nós ansiamos pela Sua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti. Vento de poder, Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra sobre este lugar, Espírito Santo. faz teu querer, Faça o seu querer sobre as nossas vidas. Faça o seu querer. em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Ah, Senhor, como é bom estar na Sua presença, Pai. Como é bom sentir o Teu poder, Pai. A Sua presença maravilhosa, Pai. Como tudo faz sentido na Sua presença, Pai. Ah, Pai, se estamos na Sua presença, Pai, como nós seremos profissionais melhores, como seremos pais de família melhores, filhos melhores, como nós mudaremos esse mundo, Pai, se nós estivermos na Sua presença, Pai. Que este lugar seja um reflexo, Pai, da nossa vida, que nós levemos o nosso altar para casa, que esse momento não fique aqui, Pai,
porque todas as nossas reservas estão em Ti, todas as nossas fontes estão em Ti, tudo que nós temos está em Ti. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. Declara comigo. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor. Declare, Ele é a sua herança, Ele é tudo que nós temos, Ele é a nossa herança. Aleluia, Senhor, glórias a Ti, Pai. Aleluia, Pai, glórias ao Teu santo nome, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Antes de ouvirmos a palavra, vamos declarar mais uma vez: eu me rendo, para que estejamos rendidos, para que estejamos totalmente desamados e submetidos à presença do Senhor, para que nós possamos ouvir a mensagem. Vamos falar. Mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Você está rendido mesmo? Seu coração está quebrantado mesmo? Você está com a sua alma aberta mesmo? Com a sua mente focada mesmo no altar do Senhor? Porque agora, através da mensagem que será falada e não mais cantada, o Senhor vai continuar tudo que começou, desde o momento que nós entramos nesse lugar. E agora, mais do que nunca, você precisa estar com o seu coração preparado para ouvir o confronto ou o conforto, o desafio ou até mesmo a exortação que o seu coração precisa ouvir essa noite. Não apenas o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Abra seu coração. Senhor, nós estamos rendidos. Eu me rendo como o mensageiro da Tua palavra essa noite. Não quero atrapalhar isso que o Senhor está fazendo em nosso meio. Por isso, Deus, usa-nos. Esconda-nos atrás da cruz de Cristo, para que se revele não o poder do homem, nem a força do homem, mas a ação do Teu Espírito Santo em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Nós continuamos com a nossa conversa sobre a desintoxicação da alma. E hoje o que eu fui levado a compartilhar com vocês é uma frase que eu tenho ouvido muito lá em casa. E eu gostaria de poder dizer para vocês que o desafio de ser pai, o desafio de educar filhos, ele envolve essas experiências fantásticas, né, com Deus e também com as crianças. A frase que eu mais ouço lá em casa nesses dias é: não fui eu, papai. Não fui eu. Parece que à medida que os meus filhos vão crescendo, parece que a natureza humana vai revelando os efeitos da sua contaminação. De repente está tudo bem, de repente está tudo caminhando legal, quando alguma coisa se descompensa na nossa casa e a gente olha para as crianças e a primeira reação do Heitor é: não fui eu, papai. E a Ana Luísa olha para mim e fala: também não fui eu. E eu falei: agora a gente vai ter que achar o dono da arte agora.
A verdade é que os meus filhos, eles estão começando a praticar agora, nessa idade de desenvolvimento da sua cognição, desenvolvimento do seu temperamento, desenvolvimento do seu caráter. Eles estão começando a desenvolver a mais nítida intuição do pecado original. Eles estão começando a desenvolver a fidelidade à condição caída do ser humano. Eles estão começando a apresentar os tentáculos da queda original, que fez com que o homem olhasse para ao redor e começasse a não se autorresponsabilizar pelos feitos, não se autorresponsabilizar pelos danos cometidos, mas sempre encontrar uma forma de esquivar e uma forma de sair desse padrão. Quando eu olho para as minhas crianças, eu vejo um amadorismo insensato da parte delas. É inocente a forma delas tirarem a atenção do papai, quando elas falam, não fui eu, papai, porque elas dão dicas e pistas de que claramente foram elas. Elas têm 2 anos de idade de diferença uma da outra, portanto o Heitor no auge dos seus 4 anos, tem coisas que ele não consegue fazer com a Ana Luísa, que acabou de completar os seus 7 anos, e daqui a pouco o Heitor vai fazer seus 5. Então eu já percebo que aquele feito não é próprio do Heitor, porque uma criança de 4 anos não pode estar fazendo algo como aquilo. E também, às vezes, algo que acontece, eu já percebo que não é próprio da Ana Luísa, como uma menina, fazer uma arte ou algo como aquilo parecido, que com certeza foi o Heitor. Ora, se não foi o pai, se não foi a mãe, alguém é culpado por isso que aconteceu. E nós queremos descobrir isso. Mas imediatamente eles olham para mim, não fui eu, papai, não fui eu, mamãe. E aí a gente começa a procurar quem é o culpado daquela situação. As minhas crianças, na sua inocência, no seu amadorismo de esconder e de enganar e de mentir, elas dão pistas, inclusive, na sua forma e na sua linguagem corporal. É muito comum que eu pergunte para a Ana Luísa, quem foi que fez isso aqui? Ela diz, não fui eu. E eu falo para o Heitor, Heitor, foi você que fez isso? Não. A primeira linguagem corporal que as nossas crianças aprendem quando vão mentir ou quando querem esconder algo é levar as mãos à boca. E isso vai se desenvolver no adulto. E o adulto ele vai se profissionalizando na arte de mentir e de enganar e de esconder fatos. Então é muito possível que você pegue um adulto mentindo, porque a primeira reação dele é levar as mãos a algum lugar do seu corpo para poder recuperar aquele sentido antigo que ele tinha quando criança. Não fui eu. Então, como ele não pode colocar a mão na boca, porque isso vai mostrar que ele é de fato o criminoso do momento, então ele fala, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu, não fui eu, porque a intenção de levar a mão na boca é imediatamente já composta com uma outra reação de que não leve, porque vão descobrir sua mentira, seu engano, ou seja, nós fomos evoluindo na arte de mentir. Então hoje um adolescente consegue mentir, consegue enganar muito melhor os seus pais do que os meus filhos, Heitor e Ana Luísa, que não querem assumir as suas responsabilidades. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso por quê? Qual é o motivo de nós mentirmos tão inocentemente para Deus? Porque as minhas crianças não conseguem enganar tão perfeitamente agora. Mais para frente elas conseguirão desenvolver o método. Mas com Deus nós nunca conseguiremos mentir. Com Deus nós nunca conseguiremos nos ocultar. Nós nunca poderemos enganar alguma coisa. Como é que a gente se comporta diante de Deus? Eu fico me pensando e me perguntando como é o meu relacionamento com Deus. Se quando eu olho para as minhas crianças eu rio e falo para minha esposa, como é assim, não fui eu, está na cara que foi ele. E eu fico olhando para Deus e quando eu olho para Deus e falo, Deus, desculpa, mas não fui eu. Desculpa, Deus, mas foi culpa do fulano. Desculpa, Deus, mas isso não foi meu feito. Desculpa, Deus, mas na verdade isso não é tão o que eu imaginava. Eu não podia imaginar que isso daria nisso. E a gente começa a tentar a desenvolver uma mentira para aquele que nós não podemos mentir, um engano para aquele que nós não podemos enganar, ocultar para aquele que não pode ser escondido nada. Por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 13, é uma frase interessante, que diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pense uma criança mentindo inocentemente para os seus pais, e os pais pegando em flagrante. Agora pense em você, mentindo amadoramente para Deus, mentindo inocentemente para Deus, mentindo inocentemente para você mesmo, pensando que você pode ocultar, esconder, e pode desviar os olhos daquele que tudo vê, daquele que tudo enxerga na criação.
Nada, diz o texto, nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. E o texto completa: tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Ou seja, essa nossa tentativa de esconder de Deus é como a tentativa dos meus filhos de colocar a mão na boca e dizer: não fui eu. É inocente, é amadora, é simplesmente inadmissível que nós possamos fazer isso, mas fazemos. Fazemos porque nós temos que defender com a mais próprio comportamento o nosso desejo constante de nos mantermos fiéis à nossa tradição humana, de nos escondermos, de nos esquivarmos e de não admitirmos as nossas próprias responsabilidades. O que será que Deus pensa quando eu jogo a culpa no patrão? O que será que Deus pensa quando eu finjo que nada aconteceu? O que será que Deus pensa quando eu cometo aquele pecado e eu penso que aquilo não tem consequências nenhumas? O que será que Deus pensa quando eu tomo aquelas iniciativas, assumo aqueles comportamentos e finjo que não é comigo, e escondo aquelas coisas, não levo em oração, não trato com Deus, não reparo o dano? O que será que Deus pensa quando eu imagino que Ele não está sabendo do que eu fiz? Eu imagino que Deus pensa o seguinte frase: sabe de nada, inocente. Eu acredito que Deus olha do alto e olha para as nossas tentativas insanas de tentar esconder os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos fracassos. Ele olha e fala assim: sabe de nada, inocente. Colocou uma máscara de religião, sabe de nada, inocente. Colocou uma máscara de hipocrisia, de moralismo, sabe de nada, inocente. Tentou culpabilizar outras pessoas, sabe de nada, inocente. Não vem para conversar comigo em oração achando que eu não sei o que você fez, sabe de nada, inocente. Por isso eu quero falar com você hoje sobre esse tema, desintoxicando a alma do pecado, porque é essa nossa reação de se ocultar diante de Deus, de não tratar as nossas falhas, de não assumir os nossos erros e de não resolver os nossos conflitos interiores. O desvio constante, o tal do esquivar, como um grande boxeador que se livra do golpe fatal do seu oponente. A gente se esquiva da nossa responsabilidade, se esquiva daquilo que nós estamos fazendo. Damos nomes diferentes ao pecadinho que estamos cometendo. Classificamos em pecados menores e pecados maiores. Nos colocamos na condição de julgadores, dizendo que o nosso pecado não é do tamanho do pecado daquela outra pessoa. E então Deus olha para nós, no meio da massa religiosa, no meio da nossa tentativa frustrada de nos esconder, no meio da tentativa frustrada de nos amoitarmos atrás de algum arbusto moral. Deus olha para nós e fala: sabe de nada, inocente, eu sei de tudo, eu te vejo, conheço você não por fora, conheço você de dentro para fora, conheço você às avessas. E quando eu entendo isso, eu começo a preocupar-me com o meu interior e não com a minha aparência. Porque enquanto eu não entendo que Deus conhece o meu interior e sabe exatamente como eu sou às avessas, eu começo a me preocupar com o meu exterior, com o que as pessoas vão pensar de mim. O que as pessoas vão pensar se eu entrar num gabinete pastoral? O que as pessoas vão pensar se eu entrar naquela igreja evangélica? O que as pessoas vão pensar se eu for ao altar chorando por causa desse pecado que me consome? O que as pessoas vão pensar se eu abrir meu coração para alguém e dizer que eu tenho aquele vício determinado? O que as pessoas vão pensar de mim? A sua preocupação com o externo começa a desaparecer quando você percebe que Deus te vê por dentro. Ele sabe exatamente como você é e como você funciona. E quando a gente começa a entender quem nós somos por dentro, nós começamos a aprender a nos colocar no nível da população. Nós começamos a nos aprender a colocar no nível da humanidade. Nós paramos de ser tão preconceituosos, julgadores, nós paramos de ser hipócritas, nós paramos de ser religiosos, nós paramos de colocar máscaras insensatas para defender o nosso moralismo, porque na verdade, quando nós colocamos a máscara religiosa, quando nós queremos colocar numa veste de hipocrisia, nós queremos defender a nossa aparência exterior, em detrimento daquilo que está dentro de nós. Um pastor amigo meu disse uma vez que, sabe por que as pessoas, elas se preocupam tanto por fora? Porque a alma não tem cheiro. Porque se a alma tivesse cheiro, ninguém aguentava ficar perto um do outro. Ninguém aguentaria ficar perto um do outro. É por isso que nós somos tão hábeis em nos esconder. Porque a alma não tem cheiro. A gente se esconde atrás de um louvor. A gente se esconde atrás de um bom trabalho. A gente se esconde atrás de um bom salário. A gente se esconde até atrás de um ministério.
A gente se esconde atrás de uma liderança, a gente se esconde atrás de um casamento aparentemente saudável, a gente se esconde atrás de uma posição muito bonita na sociedade, a gente se esconde o tempo todo, sabe por quê? Porque a alma não tem cheiro, porque se a alma tivesse cheiro, iriam ser reveladas as nossas inutilidades, seriam reveladas as nossas fragilidades, seriam reveladas as nossas fraquezas, e ninguém suportaria estar perto um do outro, porque todos dentro de nós, todos dentro de nós mesmos, estamos sofrendo com uma alma que está condenada ao pecado. Por isso, essa noite, quando eu falo em pecado, não é a sua esposa, não é o seu parente, não é o seu patrão, não é o seu vizinho, não é aquela pessoa que não vem na igreja, é você. Quem precisa desintoxicar a alma do pecado é você. Porque a Bíblia Sagrada diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Se você disser que você não tem nenhum tipo de pecado, que você não comete, você está mentindo. E é isso que a hipocrisia adora fazer conosco, nos colocar atrás de uma veste para que a gente não se exponha e que a nossa alma não seja revelado o cheiro cruel e fétido que está dentro de nós. Por quê? Por que você faz isso? Por que, como os meus filhos, você se esconde daquilo que tem que ser revelado? Por que será que você tenta driblar os fatos e você tenta não expor as suas fraquezas diante de Deus? Por que será que você está sempre na defensiva? Por que será esse desejo de sempre recuperar a sua autoimagem? Por que será que você não expõe o seu pecado diante de Deus? Por que será que você tem tanta vergonha disso? Por que você se engana? E pior de tudo, por que você não expõe isso a outras pessoas? Por que as outras pessoas não podem saber dos seus fracassos? Por que as outras pessoas não podem saber que você falha também? Afinal de contas, a alma dela é tanto fedida quanto a sua. Por que será que a gente se defende tanto? A gente se protege tanto? E eu fico pensando, por que nós viemos à igreja? Sem o desejo de nos revelar, sem o desejo de nos expor, sem o desejo de nos apresentar diante de Deus com a nossa alma crua, dizendo: Senhor, aqui está meu fracasso, aqui está a minha falha, aqui está o meu pecado, eu preciso de tratamento com isso. Ao invés de ficar me enganando com palavras bonitas, ao invés de tentar driblar os fatos que estão diante de mim, por que eu não assumo? Por que eu não digo: Senhor, eu estou afundado nisso, Senhor, eu tenho comprometido minha integridade nisso? Por que será que a gente se desvia o tempo todo? Você já parou para se perguntar o porquê de se auto-enganar? De enganar a você mesmo, enganar os outros? Por que isso? Por que você olha no espelho e se desvia? Por que você faz isso? Eu acredito que eu encontrei a resposta para essa pergunta. E eu queria compartilhar com você que uma das respostas para essa pergunta, o porquê que nós agimos escondendo as nossas falhas, os nossos fracassos, é essa. Nós somos fiéis à nossa natureza caída. Você é fiel. Se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que você é muito fiel à sua natureza caída. Você é fiel ao pecado original que se instalou no seu coração. Volta e meia você está com ele, abraçado, abraçada, nutrindo e cuidando desse pecado original. Você é fiel à sua natureza caída. E você demonstra a cada momento que o problema não é você, o problema é o outro. Que o problema não é seu, o problema é de Deus. Que o problema, na verdade, ninguém sabe, porque só você sabe. E a lição que eu tiro disso é que somos fiéis à nossa natureza caída, mas embaixo eu quero colocar para você que ampliamos nosso próprio fracasso tentando ocultar os nossos pecados. Sabe o que você está fazendo com a sua vida? Você está ampliando o seu fracasso, escondendo constantemente o seu pecado. Quanto menos você confessa, mais fracasso. Quanto menos você se expõe, mais derrota. Quanto menos você abre o seu coração e reconhece, quanto menos você se rende, mais prejuízo para a sua vida, e a Bíblia mostra isso. E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos da Bíblia que me deixam muito claro de que eu sou fiel à minha natureza caída, porque parece que é um padrão comportamental repetido. Parece que o pecado de tentar se esconder, se esquivar e de responsabilizar outros e de desviar a autorresponsabilidade, parece que é um padrão de comportamento repetido. Por quê? Olha o primeiro exemplo comigo. Vamos olhar o primeiro exemplo, Adão e Eva. Olha o versículo de Gênesis 3:9. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? E o homem respondeu: ouvi os teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. A história da humanidade, do primeiro casal, começa com a fuga. A história do primeiro casal começa com o driblar o fato. Começa com o esquivar-se, de não reconhecer o dano, o erro cometido, de não expor o seu fracasso.
A história da humanidade começa com a ocultação do pecado e não com a exposição do mesmo. Por isso, quando eu digo que nós somos fiéis, muito fiéis à nossa natureza caída, a nossa origem está nisso aqui. Adão e Eva representam a humanidade. A humanidade, ela tem a tendência, a inclinação natural de se ocultar ao invés de se expor, de esconder ao invés de clarear os fatos. Esse é o primeiro exemplo. Deus está procurando Adão. Adão, cadê você, meu filho? Cadê você? Adão, daqui a pouco Deus vê uma moitinha mexendo lá. E fala, não é possível que ele está fazendo isso. Fingindo que eu não sei. Adão, o que está fazendo atrás da moitinha aí, meu filho? Sabe o que é, Senhor? Eu pequei. E aí eu fiquei com medo. Então, por isso, eu me escondi. É tolice de Adão, não é? Esconder de Deus não é tolice? Um camarada atrás de uma moita, trêmulo, preocupado com o seu estado físico, é tolice, parece uma coisa idiota, sem noção, mas nós fazemos isso o tempo todo nós criamos nossos arbustos, o tempo todo nós criamos as rotas de fuga, o tempo todo nós nos afastamos da responsabilidade de chamar pecado de pecado e tratar pecado como ele deve ser. E aí tem o exemplo 2, o exemplo 2 está diretamente ligado a Caim e Abel, aos filhos de Adão e Eva. E olha só que interessante, Gênesis capítulo 4, versículo 9. Então, o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Você conhece a história, não conhece? Lá estavam Caim e Abel, foram oferecer algo para o Senhor, o Abel tomou lá das coisas mais preciosas que ele tinha, e aí o Caim foi levar as coisas dele, que não eram tão preciosas. Deus recebe então as coisas preciosas do Abel, o Caim fica cheio de ciúme, de inveja, de rancor, e ele fala, eu não gosto desse menino, eu vou ter que resolver esse negócio. Chama então o Abel para o campo, e quando eles estão no campo, Caim se levanta, mata o seu irmão, e depois finge que nada aconteceu. Lá está ele andando diante de Deus, lá está ele passeando, lá está ele com o braço de fora, dirigindo o seu carro, sabe, colocando um Ray-Ban, num sábado à tarde, tomando um sorvete na outra mão, quem sabe, ali, tranquilo. As coisas pareciam que estavam fluindo naturalmente, afinal de contas, ele tinha cometido um erro, um pecado, mas não tinha sido descoberto. Então, para que se revelar? Para que tratar esse dano? Para que reconhecer esse prejuízo que foi feito? Estava tudo normal. Caim e Abel, ou melhor, o Abel, que foi morto, agora está clamando do chão, diz a Bíblia, com o seu sangue. Então Deus diz assim, ô Caim, cadê o seu irmão? Caim fala assim, rapaz, eu estava numa volta aqui tranquila na cidade, estava dando um rolê, sabe, eu estou tranquilo, eu estou assim na boa, mas Caim, cadê o seu irmão? Não, sabe o que acontece? Não tem nem ideia, afinal de contas, eu sou babado, meu irmão, essa é a palavra, eu sou babado, meu irmão, eu sou o tutor do meu irmão, afinal de contas eu tenho que cuidar dele como uma criancinha, um bebezinho, ele já é crescido, ele já é grandão, ele já pode se virar sozinho. Que atitude mais boba! Que atitude mais tola! Que isso, um rapaz que está diante de Deus e sabe o que fez, ficar fingindo que nada aconteceu. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós chegamos à igreja, vamos à nossa casa e fazemos isso o tempo todo. Fingimos que não é conosco, fingimos que nada aconteceu, fingimos que ninguém ficou prejudicado, fingimos que não praticamos o mal para ninguém, fingimos que não fizemos nada, fingimos, teatralizamos para os outros, para nós, mas não conseguimos esconder de Deus. A tolice de Adão e Eva, a tolice de Caim, na verdade, é a nossa tolice. Expressa muito bem isso. E agora eu quero ir para o exemplo 3 com você. O exemplo de número 3 é Acã. Você conhece a história de Acã? É o seguinte, Israel precisava lutar, deixa eu usar em termos, Israel é uma cidade grande, um povo forte, um país forte. Ai é um povo pequenininho, sem força, sem expressão. Então, Israel é Londrina. Ai é Sertanópolis. Então, Londrina precisava lutar contra Sertanópolis. E aí, o Josué fala assim, gente, para que ir toda Londrina para Sertanópolis? Sertanópolis é pequenininho, que só vendo. Lá vai ter um pouquinho de homem mais forte, lá, mas a gente derrota rapidinho. Vai só uma turminha e vamos derrotar, voltar para casa e está tudo certo. E então sai Londrina e vem para Sertanópolis, monta o exército e Sertanópolis dá um couro em Londrina. Mas pensa Sertanópolis saindo, os londrinenses saindo correndo daqui, sabe, perdidinho, a gente deu um couro neles, eles foram embora para sua casa. Chegaram lá em Londrina, falaram lá com o chefe lá, né, falaram, ô Josué, rapaz, nós tomamos um couro de Sertanópolis, você não tem ideia. Ai, bateu em nós em Israel, nosso exército era mais forte, mais numeroso, mais imponente, mas Ai destruiu o nosso exército. Então Josué vai diante de Deus e fala, Deus, o que está acontecendo aqui?
O nosso exército acabou de ter uma vitória maravilhosa, a gente era menor, ganhamos dos maiores, agora a gente vai para uma cidadezinha e nada acontece. E Deus fala: Josué, o que você está fazendo prostrado aí, meu filho? Tem intoxicação no meio do povo, o povo está intoxicado de pecado. Que isso, Deus? Tem, vai lá e descobre isso, Josué. E Josué descobre. Ele vai e descobre que um camaradinha chamado Acã tinha cometido um pecado. E o texto diz o seguinte, quando o Acã vai confessar o seu pecado. Acã respondeu, em Josué 7:20, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos, que é o que sobra da guerra, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, tá? Da Gap, entendeu? Capa da Gap, uma coisa de top mesmo. 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei. Eu cobicei e me apossei deles, não consegui resistir. Estão escondidos no chão da minha tenda, como a prata por baixo. Adão e Eva se escondem, pensando que podem driblar o conhecimento de Deus. O Caim, ele finge que nada acontece, e traz para nós a herança do fingimento. Agora, esse camarada aqui, ele comete um pecado que não afeta a ele apenas. Ele comete um pecado que afeta um povo inteiro. Ele comete um erro que ataca toda uma nação. Ele foi e pegou o que Deus tinha dito: não peguem nada. E quando ele pecou, ele disse: ninguém está sabendo, ninguém está vendo, então vamos fazer o seguinte: esconde por debaixo da tenda, esconde naquele lugar que ninguém vai ficar sabendo. Afinal de contas, é só um despojo. Afinal de contas, nós temos mais de 20 mil soldados. Afinal de contas, quem é que vai saber disso que eu fiz? Quem é que vai saber que eu desviei esse tantinho? Quem é que vai saber que eu entrei na internet de madrugada para assistir esse vídeo? Quem é que vai saber que naquela viagem eu deitei com aquela garota de programa? Quem é que vai saber que eu acabei falando mal daquela pessoa? Quem é que vai saber que eu fiz isso com a minha namorada? Quem é que vai saber? Afinal de contas, é para mim mesmo, eu não estou prejudicando ninguém. Quem é que vai saber que eu estou perdido e viciado numa masturbação constante, que eu não tenho mais relacionamento com a minha esposa, não tenho mais alegria na nossa relação sexual? Quem é que vai saber o que eu faço no meu banheiro? Quem é que vai saber o que eu faço no meu escritório? Quem é que vai saber os meus sentimentos atrás de um banco de uma igreja? Quem é que vai saber o que eu faço? E tem gente que está escondendo as coisas impuras debaixo da tenda e nem imaginam que estão comprometendo o seu casamento, comprometendo a sua família, comprometendo seus relacionamentos, comprometendo seu trabalho, comprometendo sua empresa, comprometendo até a sua igreja. É interessante como as pessoas acham que alguns pecados eles são particulares, individuais, e pensam que estão fazendo para si próprios. Para si próprios. Uma certa jovem, uma vez que eu tive que aconselhar com sérios problemas de identidade sexual, a gente foi fazer o primeiro tratamento com ela, o primeiro acompanhamento. Então a gente começa a partir daquelas questões óbvias, né? Abuso, ausência paterna, e a gente vai trabalhando as questões óbvias até irmos às questões mais críticas. E depois de 3 sessões com ela, nada de descobrir o porquê daquela crise de identidade sexual. Por que ela não se achava moça? Por que ela não se enxergava como menina? E então, nós conversando, e de repente um dia me deu um estalo e eu fiz uma pergunta muito precisa, e naquela pergunta surgiu um pensamento nela, e naquele pensamento trouxe uma memória, e ela disse: pastor, estou lembrando de uma coisa que aconteceu. Quando eu tinha 13 anos, eu cheguei na minha casa, era assim, a tardezinha, não tinha ninguém em casa, meu pai estava lá, e quando eu cheguei e abri a porta, eu vi que meu pai ficou meio assustado, meio estabanado, ele levantou, saiu de casa, falou que tinha que sair, tinha que ir ao banco, e eu cheguei e fui fazer o trabalho de escola no computador. E pastor, quando eu abri o computador e abri a janela da internet para pesquisar sobre o meu trabalho, o meu pai não tinha fechado a janela do que ele estava vendo. Meu pai não tinha fechado o vídeo que ele estava assistindo. E naquele vídeo, pastor, tinha 2 mulheres se tocando, se beijando, se relacionando e fazendo sexo. E pastor, pensando aqui comigo, a partir daquele dia, eu achei aquilo bonito. Eu achei aquilo interessante. Eu achei aquilo que parecia ser natural. Parecia algo amoroso. E então, pastor, eu descobri, eu acho que é isso, pastor. Um pai que inconscientemente estava destelhando a sua família, achando que era apenas um ato para si próprio. Sabia sim que era um pecado, porque se tratava de um crente. Sabia que estava errando, mas sabia que também que isso
trazia prejuízo para si, mas não imaginava que isso poderia afetar a sua família. Lá estava uma jovem em profunda crise de identidade sexual, uma menina linda, maravilhosa, que não conseguia se aceitar como era, porque em torno dos seus 12, 13 anos, um pai irresponsável, inconsequente, um Acã do inferno, coloca a prata debaixo da sua tenda. Pai, quantas pratas você está colocando debaixo da sua tenda? Mãe, quantas atitudes estão levando o ouro escondido? Quantas capas babilônicas você não está escondendo? Acorde, abra seus olhos. Os seus filhos não são fruto de uma sociedade corrompida. Os seus filhos não são problemas de inimizades ou amizades ruins na escola. O seu filho não é fruto de um sistema que está caindo. É fruto da sua postura dentro de casa, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. É aí que está o problema. Porque nossos Acãs da vida escondem, achando que isso afeta só eles, quando afetam toda uma casa. Há um tempo atrás, conversando com um homem que não conseguia simplesmente ter relação sexual com a sua esposa. E ele achava que estava fazendo um bem para si próprio, viver debaixo de uma masturbação constante e contínua. Ele achava que aquilo era natural para ele, porque afinal de contas, ele foi criado nisso, desde cedo. Seu pai levava vídeos para ele, revista para ele, e ele começou a desenvolver esse vício trágico na sua vida. E então ele achava que aquele problema era só dele. Só que mal sabia que ele estava afetando o seu casamento. A sua esposa já não tinha mais alegria de estar com ele. A sua esposa já estava se sentindo afastada dele, porque a intimidade de um casal é a proposta de Deus para manter os laços afetivos constantemente. Ele achava que ele estava fazendo mal para ele, naquele vício, mas ele estava prejudicando seu casamento. Tem gente que engana, tem gente que mente, tem gente que faz mal para si e nem percebe que um povo inteiro está sofrendo. Um povo inteiro está sofrendo. Tem gente que sobe no púlpito e não trata pecado. Irmãos, quando eu subo nesse púlpito, eu subo pela graça de Deus. Eu não subo sem pecado aqui, sabia? Mas eu subo com pecado tratado. Eu subo com confissão no altar de Deus. Eu subo dizendo, eu errei como esposo, eu errei como marido, eu errei como pai, eu errei como homem, eu errei como cidadão, eu errei como crente. Eu falei o que não devia ter falado, vi o que não devia ter visto. Quando você sobe a um lugar como esse, você tem que subir na intenção de que esteja tudo tratado diante de Deus e nada oculto. Porque talvez você que sobe para ministrar, para dançar, para cantar, e acha que é só uma dança e uma coreografia, acha que é só um louvor e um instrumento, que você pode se esconder atrás de um instrumento e falar, não, ninguém está sabendo do que eu fiz, e está prejudicando toda uma igreja, numa adoração que gostaria, que poderia fluir, e o inimigo está aqui de posse da sua prata, de posse da sua capa, de posse do seu ouro, dizendo, aqui tem pecado, aqui tem coisa escondida, e aí o exército perde a batalha, e aí o exército é envergonhado diante de Deus e diante dos homens. Queridos, Acã é a prova do exemplo 3, de que nós fazemos pecados para nós mesmos, achando que isso não tem efeito para outras pessoas que estão perto de nós. Se de Acã afetou todo um coletivo de uma nação, imagine o que pode acontecer na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa casa. E o terceiro e último exemplo, Moisés. Olha o que acontece com Moisés. Moisés, certo dia, passeando lá no palácio, lá no Egito, viu um egípcio espancar um hebreu. Moisés era hebreu, não era egípcio. Então ele correu, olhou por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Olha a palavra, escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 homens brigando. Então perguntou o agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, tudo já foi descoberto. Quando a gente esconde o egípcio na areia, queridos irmãos, a gente vive debaixo da pressão de ser descoberto a qualquer momento. E essa pressão não vale a pena. Esse tipo de caos emocional não vale a pena. Você vive na pressão de que a sua esposa vai descobrir a qualquer momento. Você vive na pressão de que o seu marido vai descobrir a qualquer momento. Você vive na pressão de que o seu chefe vai descobrir a qualquer momento. De que seu filho, de que o seu pai vai descobrir, que a sua mãe vai descobrir. Pelo amor de Deus, gente. Será que vale a pena isso? Será que vale a pena esconder o egípcio na areia e ficar? Porque qualquer coisa, o Moisés pensava, descobriu. Ninguém falou nada.
Ninguém falou nada. O Moisés interpretou pensando, eles descobriram então. Quem sabe o cara jogou um verde. Quem sabe ele ficou sabendo que teve um problema de relacionamento ali entre o Moisés e o egípcio. Mas simplesmente o Moisés já assume o compromisso de dizer, descobriram. Eu estou louco da vida porque descobriram. Vale a pena? Vale a pena viver assim? Escondendo essas coisas da sua esposa, escondendo essas coisas do seu marido, escondendo fatura de cartão de crédito. Vale a pena esconder pecado? Vale a pena esconder aquela tentação que você teve no WhatsApp? Vale a pena colocar senha no seu Facebook? Vale a pena você ficar nessa tensão de que a qualquer momento vão descobrir a sua farsa, vão descobrir a sua mentira, vão descobrir o seu engano? Vale a pena viver assim, meus irmãos, nessa pressão? Porque qualquer coisa parece que você já é culpado. Qualquer coisa você vive como refém. Você vive como réu constante e contínuo. E aí, o Moisés mostra para mim esse texto. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Você acha que alguém no pecado prospera? Você acha que alguém no pecado avança? Você acha que a vida flui? Você acha que as coisas acontecem? Claro que não, queridos. A Bíblia diz: o que encobre, o que esconde, o que oculta os seus pecados jamais prosperará. Não prospera no casamento, não prospera no trabalho, não prospera na vida, não prospera na paternidade, não prospera na igreja, não prospera no ministério, não prospera. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Esse alcança misericórdia. O que é que você precisa hoje pensar a respeito disso? Será que o pecado não está definhando o seu coração? Será que você não se sente refém disso? Não é hora de tratar isso? Não é hora de confessar isso? Porque o pecado nos escraviza e nos mantém refém. Você conhece a história do João e Maria, não conhece? Não João e Maria, aquele que a gente está acostumado a ouvir nos contos, né, de histórias infantis. Mas o João e Maria que moravam numa casinha e a sua mãe, um dia, tinha algumas tarefas que eles dividiam na casa. A Mariazinha lavava a louça, o Joãozinho varria a casa, um dia a Mariazinha varria a casa, outro dia o Joãozinho lavava a louça, e assim eles iam. Um dia depois do serviço feito, o Joãozinho resolveu brincar com o estilingue no quintal da mamãe. E a mamãe tinha um pato de estimação, muito antigo, que a vovozinha dela tinha dado, e ela estava cuidando daquele pato velhinho, já andava mancando, já com uma perninha já meio atrofiada, mas era o pato de estimação. Todo dia a mamãe do Joãozinho chegava, cuidava do pato, dava comidinha para o pato, tratava do patinho. E o Joãozinho lá com aquele estilingue, brincando para lá, pá, pá, nas latinhas, daqui a pouco, pá, 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 morreu o pato. Acertou o patinho da mamãe. O pato morreu, o Joãozinho olhou de um lado, olhou do outro, falou: rapaz, isso aqui vai dar problema. Pegou o patinho, enterrou o patinho no quintal da mamãe e fingiu que nada tinha acontecido. A mãe chegou na mesa e falou assim: eu estou sentindo falta do pato. Vocês não sabem? Não sabemos de nada. E o pato nada, e nada do pato aparecer. Enfim, a mãe entendeu que o pato tinha desaparecido e sumido e começou a conviver com aquela tristeza. Aí um dia, lá estava o João e a Maria para almoçar. E o João falou: mãe, como hoje eu já lavei a louça, hoje é o dia da Maria varrer a casa, certo? A mãe falou: certo. A Maria fala: não, eu não vou varrer a casa não. O Joãozinho quer varrer a casa e lavar a louça, mãe. Aí o João olhou para ela e falou assim: eu não falei nada de ela. Tum! Olha o pato. O Joãozinho falou: mãe, eu tinha até esquecido. Eu tinha combinado com a Maria que de fato hoje era o meu dia de fazer todas as coisas. Então beleza. Passa um outro dia, lá está o Joãozinho sentado à mesa. E aí a Maria já tinha varrido a casa. E aí o Joãozinho fala: mãe, hoje eu não quero lavar a louça, tá bom? Hoje eu não quero lavar a louça. E aí a mãe fala assim: mas por quê? Porque a Maria quer lavar a louça. Mas como assim a Maria quer lavar a louça? Ela quer porque ela quer fazer tudo. Aí a Maria bate na mesa e fala assim: eu vou contar para a mamãe do pato então. E aí ele se levanta e fala assim: pois pode contar, eu já desenterrei o pato ontem, já contei tudo para a mamãe. Ou seja, quando nós somos escravizados pelo pecado, nós perdemos a autoridade. Mas quando nós confessamos a Deus e dizemos: está aqui o pato desenterrado, está aqui o egípcio desenterrado, está aqui a prata, o ouro e a capa babilônica, está aqui o meu irmão que eu assassinei com as minhas palavras negativas, está aqui a escolha errada que eu fiz quando eu escolhi o fruto errado da minha vida. Quando a gente confessa e deixa, a Bíblia fala que Deus traz para nós misericórdia. Quanto tempo mais você continuará escravizada? Quanto tempo mais você considerará a sua vida uma escravidão no seu coração? O que esconde os seus pecados
não prospera, mas os que os confessa e os abandona encontra misericórdia. Queridos irmãos, se nós estamos falando em desintoxicar a alma, não é um momento bom para a gente refletir sobre isso? Sobre a nossa postura, sobre os pecados que temos no nosso coração? Não minta para você mesmo, não diga que você não tem. Não diga que você não viva, que você não experimenta, porque isso é hipocrisia, isso é mentira. Você está aqui num lugar seguro, tá bom? Todo mundo é igual a você. Todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo falha como marido, como esposa, como filho, como patrão, como funcionário. Não é hora de você ser sincero com você mesmo e olhar para o seu coração e parar de se esconder? Não é hora de você olhar para a capa babilônica e falar quanta tragédia essa capa já trouxe para a minha vida e tratar isso com seu cônjuge, tratar isso com a sua família, tratar isso com você mesmo? Não é hora de você pensar sobre os pecados que você tem admitido no seu coração e absorvido? Quais os vícios que você tem? Quais os vícios que você carrega no seu coração? Talvez seja a pornografia, ou quem sabe a bebida, ou quem sabe você seja viciado em cigarro, quem sabe você seja viciado em drogas lícitas, ou talvez você seja viciado em drogas ilícitas e ninguém sabe disso. Você cheira uma carreira de cocaína, toma uma tragada de uísque e tenta disfarçar no final da noite para sua esposa e para os seus filhos, fingindo que nada aconteceu. Não é hora de você tratar isso? Não é hora de você tratar que você desonra os seus pais com a rebeldia que você tem, ao invés de ficar falando que eles são chatos, que eles são ranzinzas e são cri-cris? Não está na hora de você tratar que você vive com uma mentira, escondendo dos seus pais que você anda transando com a sua namorada e com o seu namorado? Não é hora de você tratar isso diante de Deus e diante das pessoas que estão sendo afetadas com isso? Não é hora de você realmente perceber que você desonra a Deus nas noites de sábado à noite, nos embalos de sábado à noite, e no domingo você vem na igreja fingindo que nada aconteceu, com o braço de fora como Caim, chupando um sorvetinho e curtindo uma onda favorável a você, quando na verdade no sábado à noite você desonrou o nome de Deus e desagradou a Deus? Não está na hora de você admitir que você é um péssimo testemunho entre as suas colegas da faculdade, entre os seus colegas da faculdade, que você assume o comportamento deles, que você se torna um camaleão, e que você ri das piadas deles, e que você conta piadas piores do que as deles, e tem comportamentos e conversas tão piores como a deles? Não está na hora de que você dizer que você maldiz, que você fofoca a vida alheia? Não está na hora de você assumir que você tem inveja, que você morre de inveja daquela pessoa que trabalha na mesa ao seu lado, que você morre de inveja daquela pessoa que está casada com um antigo namorado seu? Será que não está na hora de você reconhecer que você está tratando ressentimentos e sustentando remorsos no seu coração contra pessoas? Será que não está na hora de você perceber que você é mesquinho, ganancioso, soberbo, que você é avarento, que você é dominado pelo dinheiro? Não é que é tempo de crise, é que você é avarento mesmo. Não é que é tempo de crise, é que você não tem generosidade no seu coração. Não está na hora de você provar isso para você mesmo, e ao invés de ficar culpando o governo, o imposto de renda desse mês, você aprender a ser generoso, aprender a ofertar no reino de Deus, aprender a abençoar a sua família e parar de ser dominado pelo dinheiro? Será que não está na hora de você pensar que você tem roubado o seu empregador? Que você não tem roubado só o dinheiro do seu empregador, você tem roubado o tempo do seu empregador quando você não faz o que deveria ser feito, quando você gasta horas e horas no Facebook da sua empresa ou no WhatsApp, fazendo outra coisa que não seja trabalhar para a empresa que paga o seu salário e te dá os benefícios no final do mês para você sustentar a sua família. Será que não está na hora de você reconhecer que talvez você está roubando não apenas o tempo, mas também está roubando bens materiais na sua empresa, onde você consome, você sai, não apaga a luz, você consome papel, afinal de contas não é você que paga a conta mesmo, você não tem senso de responsabilidade nenhuma? Não está na hora de você pensar que você é escravo dos bens materiais, do sucesso pessoal? Você diz que isso que é sucesso pessoal para você é seu objetivo, é o seu sonho, quando na verdade é uma vaidade pessoal, entranhada e sustentada pelo pecado? Será que não está na hora de você admitir que você é dominado pelo sentimento de adultério, que você é constantemente tentado, e que mulheres ao redor de você fazem muito mal, e que você deveria conversar sobre isso com a sua esposa? Então está na hora de você reconhecer que você precisa de ajuda, e que isso realmente, ter mais do que uma mulher na sua vida, é um vício e é um comportamento assumido que precisa ser confessado, tratado e levado até o altar do Senhor? Não está na hora de você reconhecer que você é um agressor? Você nunca bateu na sua mulher, você nunca levantou a sua mão para a sua esposa, mas você agride com as palavras, você agride com seus filhos com palavras. Não está na hora de você reconhecer que aquele tapinha que você deu na sua esposa, aquele empurrão que você deu a ela, não foi apenas um empurrãozinho, mas foi uma agressão física, uma violência física contra a sua esposa?
Não está na hora de você reconhecer que você tem sido um péssimo amante, um péssimo namorado para sua esposa, que você tem sido um péssimo filho no seu relacionamento paterno? Não está na hora de você reconhecer que você é explorador, que você explora as pessoas e não olha nem um pouco para o que elas sentem, que você é julgador, que você é preconceituoso, que você é intolerante? Não está na hora de você reconhecer que a hipocrisia faz parte da sua vida e você realmente trabalha com ocultação de cadáveres? Você oculta os cadáveres dos seus pecados, fingindo que é um religioso, fingindo que canta, que toca, que levanta as mãos, fingindo que dizima, fingindo que é líder, quando na verdade é uma podridão dentro da sua alma. Não está na hora de você abrir e rasgar o seu coração e perceber que quando você vem à igreja, você vem só para a religião e não vem para encontrar Jesus Cristo, o Senhor da sua vida? Não está na hora de você reconhecer que você é individualista, que você não se importa com as pessoas que estão perto de você, que você pouco se lixa para as pessoas que sofrem, que as histórias das pessoas são histórias que para você não servem? Não está na hora de você reconhecer que você é cruel com as suas palavras? Quando as pessoas não atendem ao seu padrão, você as chama de louca, você diz assim: aquele fulano é louco, aquele fulano lá não bate bem da cabeça. Não está na hora de você dizer que o problema não é o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, mas é você? Não está na hora de a gente passar por um profundo processo de reflexão essa noite? Eu acho que a gente foi confrontado aqui agora. Eu acho que você foi confrontado essa noite. Eu acho que alguma dessas palavras que eu citei desmascarou você, como também desmascara a mim, como desmascara todos nós. Só que hoje você tem talvez uma desculpa que está no seu DNA, e você vai fazer isso como Adão e Eva fizeram. Você fará isso como Caim fez, você fará isso como Acã disse, você fará isso como Moisés, como Davi e como tantas outras pessoas que fugiram da sua responsabilidade. Você vai dizer assim: pastor, você disse tudo isso, mas esse não sou eu não sou tão ruim assim. Não, a culpa na verdade não é minha, pastor, eu estou aqui hoje, eu sou vítima. Ou quem sabe você esteja dizendo: todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo rouba, patrão. Todo mundo sonega, todo mundo mente, todo mundo transa com os namorados, todo mundo tem uma saidinha, uma escapada no casamento, todo mundo engana a si próprio, todo mundo faz. Talvez a sua postura essa noite seja olhar: pastor, esse não sou eu não sou tão ruim assim, isso não diz respeito à minha pessoa, a culpa não é minha, e todo mundo faz isso. Talvez você esteja com esse posicionamento, e aí você estará com o DNA mostrando para você que o DNA nosso é pecar, encobrir e negar. É isso que você faz e é isso que eu faço. Quando nós somos confrontados e expostos diante do nosso pecado, nós pecamos, nós encobrimos e nós negamos. E aí nós vamos traçando a nossa rota de fuga. E olha só qual que é a nossa rota de fuga. Primeiro, plano A. O plano A da nossa rota de fuga é esconder. Você esconde, você maquina uma maneira de não poder ser encontrado nessa prática, e então você oculta, e aí você fala assim: não deu certo o plano A, me descobriram, eu vou para o plano B, descobriram o que eu fiz, descobriram o que eu realizei, descobriram a minha farsa, descobriram o meu engano, opa, deixa eu ir para o plano B, negar. Então você diz: você descobriu? Mas não foi eu que fiz não. Não tem nada a ver comigo não, eu não estou sabendo de nada. Ouvi falar alguma coisa da empresa, mas não diz respeito a mim. Não, isso é boato da cidade, querida. Isso é boato da cidade. Isso é boato, querido. Não, isso aí na verdade veio errado, essa conta de cartão de crédito. Não é nossa não, é uma compra que foi feita, clonaram o nosso cartão. Então você começa a negar. Primeiro plano, esconde. Não deu certo esconder, você começa a negar. E aí você vai para o plano C. Se o plano B não dá certo, aí você começa a colocar-se como vítima. Esse geralmente não falha, né? Também a minha história. Também, olha o lugar que eu trabalho, olha o salário que eu recebo, olha as pessoas que me envolvem, olha o ambiente da faculdade, olha a namorada que eu tenho. Também, como é que eu vou conseguir resistir a isso? Olha o mundo que a gente vive, olha o que as pessoas estão fazendo. Então você tenta o plano A: me escondi, ninguém vai saber, descobriram sua farsa, você nega. Não é verdade, não, isso não aconteceu. Não conseguiu negar, você começa então a jogar a culpa para outros. Não é comigo. A gente terceiriza a responsabilidade na vida, no casamento, no trabalho, no ministério, onde quer que a gente vá. E aí, gente, é o seguinte: plano A, esconder. Plano B, negar. Plano C, ser vítima. Esse não falha. Só que o plano C, ele leva ao plano D.
quer ser descoberto. Ninguém consegue se esconder o tempo todo. Ninguém consegue negar o tempo todo. E ninguém consegue se colocar de vítima o tempo todo. Um dia vão descobrir você. E Deus faz questão de mostrar você. E se nessa terra não descobrirem você, Deus vai expor você diante do trono do juízo branco, o trono branco do juízo. E vai mostrar suas atitudes, suas atividades que não foram tratadas e os seus pecados que não foram confessados. E o seu plano D vai ser traçado. Mais cedo ou mais tarde você será descoberto. Por isso a minha orientação para você essa noite é: vamos fazer um outro plano? Vamos traçar um outro plano? Vamos fazer uma outra rota? Eu quero ir para o plano da palavra de Deus para você. E o primeiro plano é o caminho da libertação, a confissão. Confessa. Confessa. Porque é tão difícil dizer isso? Pequei. Porque é tão difícil dizer isso, meu irmão? Errei. Porque é tão difícil falar? Falhei. Porque é tão difícil admitir, meu irmão, minha irmã? Por que é tão difícil isso para você? Por que a gente se esconde atrás do nosso fracasso? Por que a gente se esconde atrás do nosso vitimismo? Por que é tão difícil confessar? Confesse, confesse, liberte-se dessa culpa. Trate isso com decência, com sabedoria. Se você não sabe por onde começar, procure o seu líder espiritual, fale com ele. Eu tenho que confessar com a minha esposa, eu tenho que falar com o meu marido, eu tenho que tratar com o meu pai, eu tenho que falar com o meu líder espiritual. Trate isso com sabedoria e com decência. Mas confesse, confesse a Deus. Primeiro plano, confessar a Deus. Olha o que diz de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é igual a pecado perdoado. Esse não existe mais. É como se você falasse assim: vamos supor que ontem você mentiu. E aí você fala para Deus: Deus, eu menti e eu quero pedir perdão ao Senhor. Aí você está na presença de Deus, no outro dia e fala: Deus, o Senhor lembra aquela mentira que eu cometei, que eu pedi perdão ontem? E Deus fala assim para você: qual mentira? A Bíblia fala que Ele esquece. A Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento. A Bíblia fala que Ele dispersa para como o Oriente é longe do Ocidente. A Bíblia fala que Ele não se lembra mais. A Bíblia fala que Ele purifica e limpa e deixa limpinho novamente. A Bíblia diz que Ele resolve o nosso problema e não se lembra mais. Confesse a Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. Não desvie de Deus. Renda-se hoje nessa música falando: eu me rendo, Senhor, eu me rendo, eu me rendo. Você quer saber de uma coisa? Se a gente falar para vocês essa noite, enquanto cantamos essa canção, você que tem um pecado para confessar diante de Deus, vem à frente. Quem viria? Quem teria essa coragem? Quem teria essa ousadia de falar: eu sou um pecador? Porque na verdade, se a gente for falar assim, quem tiver um pecado diante de Deus e precisa confessar, não podia ficar um sentado no banco, tinha que vir todo mundo para frente. E essa é a realidade que a gente perdeu de cabeça. A gente acha que a gente consegue manter Deus distante do nosso pecado, do nosso fracasso, dos nossos tropeços constantes. E o plano seguinte, que é o segundo, olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu sei que isso aqui ficou difícil para você agora, né? Porque falar com Deus no quartinho é fácil, né? Para que se expor desse jeito? Pecado confessado é pecado perdoado para Deus. Mas pecado confessado para o outro, sabe o que é? É cura. Confessem para serem curados. Sabe por que sua alma está tóxica? Sabe por que ela está ferida? Sabe por que ela está sangrando? Sabe por que ela está hemorrágica? É porque ainda não foi confessado, não foi curado. Confessar para Deus é pedir perdão e ser perdoado. Confessar para os outros, sabe o que significa? Ser curado. Pastor, eu preciso me libertar desse vício. Meu irmão, eu preciso tratar esse meu mau comportamento. Querida, eu preciso reconhecer que as minhas palavras são agressivas dentro do lar. Confesse os seus pecados uns aos outros. Confesse para o seu líder. Confesse e trabalhe a vulnerabilidade entre uns aos outros. Porque é isso que nós somos, queridos. Miseráveis, pecadores. Pastor, miserável, pecador. Presbítero, miserável, pecador. Diácono, miserável, pecador. Bispo, padre, sacerdote, miserável, pecador. Mendigo, andarilho, prostituta, miserável, pecador. Todos nós somos miseráveis pecadores. E por que esconder então?
Para que fingir então? A arte do fingimento que nós aprendemos com os nossos amigos antepassados. Por isso eu quero deixar essa palavra para você, final. Pode passar para mim, por favor? Desintoxicando a alma do pecado. Você escolhe, você sabe o que é que você vai fazer. O inimigo se levantou, estourou uma torneira lá do berçário. Já está sob controle. Equipe de louvor, vem aqui à frente, por favor. Fecha o registro, gente. Fecha o registro se não consegue resolver. Vamos ficar em pé, queridos irmãos. Eu queria encerrar com você com essa canção. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me buscar, pode ser? Não? E é só isso. O que você precisa hoje é se humilhar diante do altar e sacrificar aquilo que te custar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós não pediremos para ninguém vir aqui à frente, porque se pedíssemos, todo mundo teria que vir. Mas o Senhor sabe, essa pessoa que ouviu essa palavra hoje precisava descobrir a si próprio e parar de se auto-enganar e se confrontar diante da sua santidade. Pai, que o Senhor nos liberte da toxina do pecado, que está contaminando a nossa casa, nossa família, nossa fé, e que o Senhor nos liberte essa noite para a glória do nome de Jesus. Liberta esse homem desse vício, essa mulher dessa situação, desse jovem, dessa prática. Liberta-nos, ó Pai, porque nós estamos confessando os nossos pecados e vamos aprender a confessar isso aos outros, para procurar ajuda, para procurar discipulado, apoio, amparo, um intercessor, um amigo de jugo que vai conhecer e vai sustentar-nos para ajudar a levar as cargas uns dos outros. Pai, confessar a Ti é perdão, confessar aos outros é cura, confessar a Ti é mais fácil, porque a gente não se expõe tanto, mas hoje, Pai, nós precisamos ir para o nível hard, o nível superior, é o nível de confissão aos outros. Que o Senhor nos ajude a isso, para tratar esses pecados mais ocultos da nossa alma, em nome de Jesus. Este lugar, Tu és real. Vou entregar totalmente. Olhos do meu coração, eu posso enxergar. Você pode hoje enxergar o seu pecado e entender que você precisa se render a esse altar. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. E agora nós vamos nos despedir desse lugar, Pai, onde nós dizemos que a Tua presença está. Mas a Tua presença não está só aqui, Pai. Ela vai conosco.
Ela vai conosco amanhã no trabalho, chega conosco na nossa casa, deita conosco quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, vai conosco amanhã fazer aquela caminhada, depois vai conosco naquele lazer, naquela reunião, vai conosco na faculdade, vai conosco no lanche da tarde, vai conosco no almoço em família, vai conosco no pagar as contas no banco. A sua presença vai conosco e não há como ocultar, não há como esconder diante dos teus olhos quem somos. Por isso, Pai, diante da sua presença nós pedimos, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado, Pai, aqueles que têm nos ofendido. Perdoa as nossas dívidas contigo, como temos perdoado aqueles que devem a nós. Perdoa a tua igreja. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa hipocrisia, da nossa arrogância, do pecado oculto que está sangrando a nossa alma e deixando de prosperar a nossa vida. Mas, Pai, também essa noite nós pedimos coragem, homens de coragem, mulheres de coragem, jovens de coragem, para assumir uma postura e dizer, será diferente, para assumir uma postura e dizer, será de uma outra forma, para assumir uma postura e dizer, a minha vida será para a glória do Senhor, e confessar e reconhecer quem é. Por isso, Pai, sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo, para recebermos o perdão que vem de ti e a cura que vem dos relacionamentos, na confissão, na ajuda que vem de pessoas que estão preparadas para estender a mão. E ajude-nos, Pai, essa noite, que a nossa fonte é o Senhor, nossa herança é o Senhor, nossa vida é o Senhor, e nós confiamos em Ti. Vamos dizer, a minha fonte. Você pode dizer isso comigo, por favor, mais uma vez? A minha fonte é o teu amor, minha colheita é Ele te ama. Não precisa esconder do Pai. Ele é Pai. Céu teu amor. Saia do esconderijo. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Que o amor de Deus, esse amor que é verdadeiro e que você pode levar tudo a Ele, a graça do Senhor Jesus, que sabe quem você é e mesmo assim te aceita, e a consolação do Espírito Santo, que trabalha no seu coração e torna você uma pessoa ousada e corajosa para assumir as suas falhas e erros, esteja sobre você, sobre a sua semana, esteja sobre o seu coração, fazendo de você uma pessoa desintoxicada do pecado oculto que aflige a sua alma. Amém. Boa semana, meus irmãos. Cuidado para sair que está uma meleca no chão. Deus abençoe. Uma boa semana.